Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós estamos dentro do tema do livro Exército, Tabernáculo e Boa Terra. Chegamos ao último capítulo do livro, a mensagem de número 5, que tem por título Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. A leitura da Bíblia, Neemias capítulo 1, versículo de 2 a 4, capítulo 2, versículo de 11 a 13 e 17 a 20. Hoje vamos entrar diretamente no livro de Neemias propriamente dito. Neemias significa conforto de ou confortado por Deus. Irmãos, o homem que foi chamado por Deus, levantado por Deus, para estar à frente de um empreendimento tão difícil, que é estabelecer o governo de Deus na terra, irmãos, precisa do conforto de Deus. Porque às vezes o seu sofrimento, irmãos, não dá para ele compartilhar, né, sequer às vezes com a sua companheira. Então é alguém que precisa do conforto de Deus. Ele era filho de Acalias, está no capítulo 2, versículo 3 de Neemias, né? E ali diz que seus antepassados estavam, sepultados em Jerusalém, né? Então ele provavelmente pertencia à tribo de Judá, cujos ancestrais residiam em Jerusalém antes do exílio e antes de seu serviço na Pérsia. Conforme já dissemos ontem, Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes I. Era uma função, copeiro era uma função de absoluta confiança do rei, pois ele teria de provar antes do rei, né, tanto na comida como na bebida, para evitar envenenamento. Portanto, era uma pessoa de estrita confiança do rei, e ele também tinha grande influência nas decisões reais diante da corte, e como um dos seus principais conselheiros. E ele recebeu uma notícia triste, quando ele perguntou para o seu irmão, que havia ido juntamente com alguns outros judeus, fazer uma visita a Jerusalém, e na volta reportou uma notícia triste. Ele perguntou quanto aos judeus que escaparam do exílio, não foram levados para exílio, como estavam eles e como estava a cidade de Jerusalém. E disseram a Neemias, os restantes que não foram levados, estão lendo o versículo 3, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Irmãos, esse é o grande motivo do abandono da cidade de Jerusalém, mesmo tendo sido restaurado o templo. O templo já havia sido reconstruído, como eu disse, desse tempo para trás, mais ou menos 70 anos. Tendo ouvido eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É muito interessante que tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, irmãos, nosso Deus, ele é
chamado de Deus dos céus. Quando não há uma função normal do seu povo na terra, não há uma nação na terra, um reino na terra que possa representar o reino dos céus aqui na terra. Deus, então, ele é intitulado como o Deus dos céus e não o Deus da terra. Por isso, irmão, nós vamos trazer o reino de Deus na terra. Ele precisa governar a terra, tá? Muito bem. Então, e quem eram os que estavam na terra da Judeia, que não foi levado para o exílio? Nós demos, né, ontem, em 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo 14, eram os pobres da terra que foram deixados, né, por Nabucodonosor ou pelo Nebuzaradã, né, e eles passam por grande tribulação, privação e humilhação. Então, Neemias, no versículo 4, ele ora, faz uma oração diante do Senhor, né? Ele jejuou e orou, dizendo o seguinte, versículo 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome, que é Jerusalém, né? Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Porque ele pediu misericórdia de Deus, né, diante do rei, porque ele ia fazer uma solicitação, um pedido ao rei, para ele ir até Jerusalém, olhar a situação de lá e ver o que ele poderia fazer. Então esse era o coração de Neemias. Portanto, irmãos, eu quero dizer para vocês, todas as pessoas que Deus escolhe, né, para estar à frente do povo de Deus, irmãos, geralmente é alguém que não almeja estar à frente de um povo, não almeja a posição, né, de um líder. Ele apenas tem um coração de amar o Senhor, amar o seu povo e amar Jerusalém, né? Portanto, irmãos, vamos manter nosso coração puro, né? Nosso coração deve ser muito puro, de amor ao Senhor, amor à igreja, amor, né, por Jerusalém, amor ao povo de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, aí que aconteceu? Aí ele
ele pediu, né, olha, no capítulo 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Quer dizer, lembra que eu falei, ele é o copeiro do rei, serve, né, serve na taça o vinho, e ele tem que provar primeiro para mostrar que não está envenenado o vinho, tá? Então eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Irmãos, você, né, quem servia ao rei, próximo do rei, né, tinha que estar sempre alegre. Imagina só se alguém carrancudo servisse ao Senhor, seria morto, né? Então, pela primeira vez, ele se arriscou. Ele estava triste e foi servir ao rei. O rei não quer ninguém triste ao seu lado, não é isso? Já chega ele ser carrancudo, né? Ele quer as pessoas alegres do seu lado. Portanto, irmão, vamos servir ao Senhor com alegria. Nosso Senhor também não quer ver a tristeza, né? Quer ver nós que servimos ao Senhor, né, estejamos sempre alegres. Mas ele tinha razão de estar triste, porque, irmãos, o seu povo que foi deixado para Jerusalém estava em miséria, né? E a cidade estava em abandono. Então ele estava muito triste, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, quer dizer, ele podia mandar matar, né? Matar Neemias, né? E então eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu: Senhor Jesus, se fosse eu, Senhor Jesus, me ajuda aqui, porque, né, como é que eu vou falar para o rei, né, a minha preocupação? Então aí ele disse assim, disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá. Esse era o principal pedido dele: a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Irmãos, olha só, ele viu que o problema todo da miséria, né, do povo que restou na Judéia, e o problema do abandono de Jerusalém, irmãos, ele já enxergou, era a questão de reedificação da cidade. A cidade precisava ser reedificada, principalmente ou primeiramente os muros, para estabelecer um limite e mostrar para o povo da região que aqui tem dono, né? Aqui tem governo, tá? Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Eu dei um certo prazo, né? E ainda disse ao rei, né? Ele ainda pediu mais para o rei, porque imagina, ele foi enviado para reconstruir Jerusalém com uma mão na frente e uma mão atrás, as mãos vazias, vai reconstruir com o quê? Não é isso? Então então ainda, pois é, né? Ele disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Jerusalém. Na verdade, esses são seus inimigos. Serão seus inimigos daqui para frente, né? Porque os governadores da além do Eufrates, né, a Pérsia estava ao oriente, tinha que atravessar o Eufrates para chegar na Judéia, tá? Então, os governadores da além do Eufrates não queriam a restauração da nação de Israel, muito menos, né, a reedificação de Jerusalém. Então, você tem que, né, o rei tinha que dar carta de autorização para que Neemias pudesse passar e não ter problema de segurança. Aí, versículo 8: como também
Carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me, e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Graças a Deus, irmãos, nós contamos com a boa mão do Senhor. Tudo quanto fizermos, irmãos, se não houver a presença de Deus, irmãos, não faça. Não faça porque é fria. Nós precisamos da boa mão do Senhor, precisamos da presença do Senhor. Irmão, nenhum homem deve se aventurar para fazer uma coisa, né, se Deus não estiver com ele. Então, essa foi também, vocês sabem da minha história, né? Essa foi também minha oração ao Senhor. Senhor, né, eu não tenho condições mínimas de assumir uma responsabilidade da liderança, né, da igreja diante do Senhor. Aí o Senhor então me deu a promessa, vocês se lembram, eu só estou lembrando rapidamente, lá em Êxodo, né, rapidamente, Êxodo 33. Então, mediante essa promessa, irmãos, é que eu me encorajei, né, tomei coragem, né, no capítulo 33 de Êxodo, né, quando Moisés estava já desesperado, porque o povo havia prevaricado contra o Senhor, feito bezerro de ouro, né? E Deus estava tão indignado que iria deserdar, né, o povo de Israel. E Moisés lembrou Deus da sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Aí Deus então, tá bom, então já que é assim, eu vou levar esse povo para a terra de Canaã, vou fazer eles entrarem na boa terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo. Aí Moisés ficou desesperado. Se o Senhor não for, eu também não vou, né? Irmãos, era mais ou menos meu pleito com o Senhor, né? Falei, se o Senhor não vai, eu não vou, não assumo essa responsabilidade. Aí o Senhor falou no versículo 14 de Êxodo 33, né, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. E ainda mais, e eu te darei descanso. Então, irmãos, essa é a promessa que a gente precisa para fazer a obra de Deus. Irmão, não se arrisquem em ir lugar nenhum fazer a obra de Deus, irmão, se a presença do Senhor não estiver conosco. E também se o Senhor não nos der descanso. Porque, irmãos, a tarefa é árdua, ataques serão muitos, perseguição 1000, né? Mas, irmão, nós tendo a presença do Senhor, o Senhor vai nos dar descanso enquanto batalhamos. Nós lutamos, mas o Senhor nos dá descanso, tá? Então, irmãos, é isso que eu queria só, entre parênteses, mencionar, tá? Vamos lá. Então, versículo 9, então, voltando lá para Neemias 2, então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais, né? Oficiais do exército e cavaleiros, tá? Bom, só para vocês entenderem que o mês de Nisan era entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, tá? Aí, então, ele chegando lá, né? Neemias, eu vou mostrar para você o seguinte. Na verdade, Neemias recebeu autorização do rei para agir como governador da Judéia por 12 anos. O rei deu cartas, né, carta de autorização para não só ele passar, para ele reedificar Jerusalém, porque o rei havia nomeado ele governador por 12 anos, tá? Isso está no capítulo, ó Senhor Jesus, é isso, né? Isso está em Neemias 5,14, dê uma olhada. Neemias 5,14. Também desde o dia
em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano, que é o ano, né, que começa o livro de Neemias, até o ano 32º do rei Artaxerxes, 12 anos. Bom, eu não vou ler o resto, depois a gente vai ler sobre isso. Então, irmãos, ele foi nomeado, quando recebeu essas cartas, ele já foi nomeado governador sobre Judeia por 12 anos, tá? Por 12 anos. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 2, versículo 10. Quem eram, né? Versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, né? Sambalate, ele era governador de Samaria. Vocês sabem que Samaria era a sede do Reino do Norte, Reino de Israel, quando se dividiu no tempo de Roboão, né? Então, o Reino do Norte estava sediado em Samaria e o rei da Síria, né, destruiu o Reino de Israel, levou para exílio em outras terras e trouxe o povo dessas terras para habitar em Samaria. Por isso que Samaria era uma terra de povo misto, que os judeus não consideravam eles como judeus, né? Mas eles seguem o Pentateuco, porque ainda havia sempre alguns povos pobres que foram deixados na terra. Então houve uma mistura de sangue, né, ali em Samaria. E quem era governador de Samaria era Sambalate, e ficava ao norte da Judeia, ao norte, tá? E os amonitas, Tobia, o servo amonita, se eu não me engano, os amonitas ficavam a leste, né, da Judeia, tá? Então, irmão, você vê o povo, né, ao redor, ao norte, a leste, né, eles ficaram muito bravos, ficaram irados, né? E eles muito lhes desagradou que alguém viesse buscar o bem dos filhos de Israel, tá? Aí então, e Neemias, ele foi até Jerusalém e ficou ali 3 dias investigando a situação, né? Versículo 11, cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Versículo 12, então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Quer dizer, ninguém sabia o que ele foi fazer lá, tá? Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Ele estava montado em cima de um animal, né? De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Você imagina uma cidade sem proteção, sem muros, né? Então, essa cidade, né, o povo do norte, o povo do leste, os samaritanos, os amonitas, podia entrar nessa cidade, que é uma cidade sem dono, certo? Qualquer um podia entrar, fazer o que quisesse. Não tinha governador, não tinha ninguém, né, que tomasse conta, que tivesse alguma autoridade ali. Então era uma terra de ninguém. E para os vizinhos, eles ficavam alegres que não tivesse realmente nenhuma autoridade lá. Aí quando alguém foi procurar estabelecer alguma coisa ali, aí eles ficaram bravos, né? Então, versículo 14, passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Quer dizer, a situação de destruição, né, de entulho, era tão difícil até dele passar. Bom,
Aí vamos lá no versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Peraí. Não, 16 é importante ler. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então finalmente ele chamou a esses e lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Aí ele então convocou o povo que estava lá: vamos reedificar os muros, porque a primeira coisa é a proteção da cidade. Vamos fazer os muros. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém. Irmãos, finalmente houve um comando. Vocês perceberam que começa a haver governo, começa a haver palavra de ordem, começa a haver comando. Como é importante a palavra profética, tá? Aí, então, eles começaram a reedificar. Mas olha o versículo 19. Porém, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, né? E Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? O que vocês estão fazendo aí? Né? Quereis rebelar-vos contra o rei? Tá? Irmãos, né? Nós queremos restaurar Jerusalém, mas o povo judeu era um povo desprezado. Ele era, né, era uma nação que foi consumida, né, desapareceu da terra, e o povo, né, envergonhado. Mas graças a Deus, né, alguém se preocupa com Jerusalém. Então, por isso, nós precisamos nos preocupar com Jerusalém. Irmão, Neemias estava muito bem de vida, ele não tinha nenhuma ambição de ser qualquer coisa, né? Governador de... Irmão, imagina você estando bem, copeiro do rei, né? Tinha tudo na vida, e você procura sarna para se coçar? Vai para uma cidade abandonada, vai reedificar a cidade, só porque você tem ambição de ser governador? Eu acho que ninguém é tão bobo assim, não é isso? Neemias não tem ambição nenhuma, né? Infelizmente, irmãos, daí vocês vão ver, daqui para frente, todo mundo queria disputar ser Neemias, né? Então, irmãos, ele foi nomeado governador por 12 anos. Isso indica, irmãos, que Deus escolhe homens de coração puro e que os sirva de boa consciência e de fé sem hipocrisia, sabendo que seu serviço tem prazo determinado por Deus. Irmão, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vocês se lembram que Paulo, né, no capítulo 4, capítulo 3, 1 Timóteo 1, versículo 3 a 5, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, vai até Éfeso e fica lá para admoestar, advertir certas pessoas que estão pregando diferentemente do que eu estou pregando, né? Eles, né, você faça admoestações, mas pode ser que alguns me interpretem mal, achando que só Paulo, o que Paulo prega equivale, o que os outros pregam não é bom. Não é isso que eu estou dizendo, né? Essa admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia ou sem fingimento. Isso está no versículo 5. Então, irmãos, Paulo não tinha ambição nenhuma, mesmo fazendo advertências para não falarem diferente do que ele falava, embora ele possa ser mal interpretado, mas, irmãos, o que ele fazia era por causa do amor que procedia de um coração puro, de uma fé sem fingimento e uma consciência boa. Irmãos, eu posso falar a mesma coisa de Neemias.
Neemias estava ali, irmãos, servindo de um coração puro, né? De uma boa consciência e de fé sem hipocrisia. Ninguém que está bem de vida iria procurar todo o sofrimento que tinha de reedificar uma cidade abandonada, certo? Ó Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos seguir. Sanbalate, já disse, governador de Samaria, era governador de Samaria, que ficava ao norte da Judéia, e ele era um dos principais opositores da reconstrução de Jerusalém e reconstrução dos muros de Jerusalém. Tobias era provavelmente o governador de Amon, a leste de Judá, né? E o Arábio era provavelmente um chefe árabe que dominava o sul de Judá. E ele era muito influente na época. Portanto, irmãos, todos os inimigos ao redor estavam descontentes com a reconstrução de Jerusalém e principalmente a reconstrução dos muros, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós também estamos reconstruindo os muros, irmãos, os inimigos ao redor não sossegam. Eles não querem que nós levantemos os muros e para dizer aqui não é terra de ninguém. Aqui não é qualquer um faz o que ele quer, não. Aqui nós temos que seguir o comando de Deus, seguimos a palavra de Deus, não é isso? Seguimos a direção de Deus. Cristo é quem governa, Cristo é a cabeça da igreja, tá? Então, só que o inimigo não quer isso. Bom, a partir do capítulo 3 de Neemias, então Neemias, perdão, no versículo, no versículo 20, né? No capítulo 2 ainda, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós não dependemos da nossa capacidade, nem da nossa própria coragem, heroísmo, né? Nós dependemos da boa mão de Deus. E é quem nos dará bom êxito, Ele nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, porém, vocês, os povos ao redor, vós, porém, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Esse trabalho é do povo de Deus. Esse trabalho é nosso. Porque eles querem se misturar, na verdade, para destruir, né? Então, nós não caímos na conversa deles, não. Senhor Jesus. Então, ó Senhor Jesus. Capítulo 3. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote. É triste que que eu já vou antecipando, esse Eliasibe, o sumo sacerdote, depois, lá no final do livro de Neemias, acabou se aparentando com Tobias. E ele deu uma sala no templo para Tobias ficar. Que coisa, né? Bom, depois a gente fala sobre isso. Então, se dispôs, você vê que tem gente de dentro que não tem visão nenhuma, né? Quer dizer, além de Neemias tem que lutar contra o povo de fora, inimigo de fora, ainda tem que lutar contra quem não tem mínimo discernimento de dentro, né? Se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos. Olha só, os sacerdotes e os levitas, o sumo sacerdote e os seus sacerdotes começaram a reedificar, dando exemplo. Começaram a reedificar a porta das ovelhas. Vocês se lembram das portas das ovelhas, né? Quando nós falamos sobre aquele doente de 38 anos, né? Porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Hananel. Junto a ele, eu faço questão de ler, por quê? Essa é a maneira de trabalhar. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó, também
Ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Os filhos de Asená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Irmãos, é isso, é só Neemias se dispor, tem a boa mão de Deus, deu uma voz de comando, falou para o sacerdote, sumo sacerdote, começaram a trabalhar, todo mundo começou a trabalhar, né? Um edificando ao lado do outro, né? Ó Senhor Jesus. Aí então foi até onde? Vamos lá, eu não vou ler todo esse capítulo porque fala sobre isso. Aí, até o final do capítulo, é assim, um edificando do lado do outro, graças a Deus. Por isso, irmãos, cada um faz a sua parte. Do lado do seu irmão, vamos trabalhar juntos, mas cada um tem a sua responsabilidade. Versículo 4, capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, quer dizer, ele era o governador de Samaria. E o que ele disse? Que fazem estes judeus fracos judeus, permitisse-lhes isso, né? Eles vão ter permissão para fazer isso, né? Sacrificarão, eles vão sacrificar no templo, sacrificarão, permitisse-lhes isso, né? Darão cabo da obra num só dia, quer dizer, tudo zombaria, né? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quer dizer, eles não têm capacidade nenhuma para fazer isso, né? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, né, derrubará o seu muro de pedra. Tem uma raposa vai derrubar o muro de pedra que eles vão construir, tão fraco que eles são, né? Aí, Neemias, irmãos, numa hora dessa, do ataque do inimigo, o que ele faz? Irmãos, nós não devolvemos com a mesma moeda, né? O inimigo de Deus pode nos difamar, podem usar mentiras, né, para nos prejudicar, pode tentar nos desanimar. Irmãos, nós não podemos usar as mesmas armas das trevas. Nessa hora, irmão, nós contamos com quem? Com o nosso Deus. Ouve, ó nosso Deus. Ouve. O Senhor está ouvindo toda essa zombaria. O Senhor está ouvindo toda essa mentira toda que se espalham, né? Então, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Quando esses opositores e inimigos, né, dos judeus estavam zombando, né, tentando, né, prejudicá-los, na verdade, irmãos, eles estavam provocando a Deus. Não estão provocando somente a nós, provocando a Deus a ira, né? Porque, irmãos, essa obra é de Deus, essa obra não é nossa. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O muro todo muro significa o quê? O muro fechou o seu circuito, né? Fechou o circuito, todo o circuito foi fechado. E todo mundo, um do lado do outro, foi edificando, e chegaram até metade do muro. Aleluia! Só que o inimigo não dorme. Aí intensifica-se a oposição, os ataques se intensificaram. Versículo 7, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas. Irmãos, eu quero chamar a atenção que quando os
quando não havia os muros de Jerusalém, nem as portas assentadas, Jerusalém era uma terra, uma cidade assolada, uma cidade abandonada, uma cidade sem governo, né? Então, quem mandava lá? Ninguém mandava lá. Portanto, irmãos, por isso que o povo de Samaria, o povo dos amonitas e o povo dos arábios, que são o sul, não é isso? O norte, leste e sul, irmãos, eles estavam muito à vontade. Iam, transitavam, mandavam, falavam, né, o que queriam. Irmãos, vai chegar um momento, irmãos, aqui em Jerusalém, ninguém vai falar o que quer, não. Aqui, irmão, nós ouvimos só a voz do comando do Senhor. Por isso precisam fechar os muros, né? Entra aqui, fala o que quer. Não, aqui não se fala o que quer. Então irmãos, mas ouvindo Sanbalat, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ficaram sobremodo irados. Irmãos, o inimigo está furioso. Ficou sobremodo irados. Irmãos, é isso que estava acontecendo. Sabe, nesses poucos anos, o que o Senhor está fazendo entre nós, né? Nós temos hoje o centro de obra na Europa. Nós temos até aqui na Europa, tem as tropas dos adolescentes. Hein? Nós temos aqui, né, na Europa, tem os capitães de tropas. Que na Europa, irmão, nós temos irmãos, ainda que no passado nós éramos quase ninguém, certo? Que eles poderão fazer, os fracos judeus? Os fracos irmãos que vieram para a Europa, o que eles não conseguiram fazer aqui? Não conseguiram fazer nada. Hein, Alexandre? Você lembra, né? 3 anos atrás, 5 anos atrás, nós fracos. Fraco e fraco, né? Mas, irmão, graças ao Senhor, a boa mão do Senhor é conosco. Então nós não contamos com a nossa capacidade, nós contamos com, né, a direção do Senhor, a boa mão do Senhor, e principalmente seguindo a palavra profética, todas as coisas começam a acontecer, né? A obra de Deus é feita, né? Então, versículo 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Irmão, numa hora dessa, todos os inimigos que não se davam bem entre si, se juntam, não é? Para prejudicar Jesus, até Herodes e Pilatos se tornaram amigos, né? Então, irmãos, eles certamente não se dão, não, mas de repente eles se uniram para lutar contra um inimigo comum, que é a reconstrução dos muros de Jerusalém, que é o povo judeu, né? Então, irmãos, eles visam suscitar confusão. Bom, realmente muita confusão foi suscitada, né, por esse tempo, mas, irmãos, nós não nos esmorecemos. Nós sabemos que o Senhor, né, nós não estamos aqui, irmãos, pelo nosso próprio interesse. Não estamos lutando por uma ambição nossa. Nós estamos lutando, irmãos, pelo povo de Deus, por Jerusalém, onde o Senhor pôs o seu nome, né? É o lugar de sua habitação, que é a igreja. Aí o que nós podemos fazer, irmão? Não é começar a contra-atacar, não. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Né, irmão, nós precisamos orar. Quem nos protege é o Senhor. Mas, irmão, tem gente que é muito espiritual, só fala em orar. Vamos orar e não faz nada, né? Aqui fala, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra ele de dia e de noite. Não é ser só espiritual, irmão, eu sou muito espiritual, vamos orar, irmão, mas orar e tem que tomar ação. Qual é a ação? Colocar guardas, né? Vamos colocar guardas de dia e de noite. Então disse Judá, olha, até Judá, né, estava meio desanimado. Já desfaleceram as forças dos nossos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro.
conseguiram desanimar, né, o povo de Judá. E disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto. Os nossos inimigos estão dizendo que nada saberão disto, né, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Irmão, o inimigo de Deus é muito, né, sagaz, muito astuto, né, usam todos os meios para parar essa obra. Nós vamos nos penetrar entre eles, nós vamos matar, né, a todos eles, eles vão parar a obra, né? Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Quer dizer, vão por 10 vezes nos advertir, olha, vai acontecer isso, eles vão entrar, eles vão subir contra vocês, vão destruir vocês, vão fazer parar a reedificação dos muros, né? Aí o que Neemias fez? Então pus o povo por famílias. Moisés tomou ação. Ou Moisés não, Neemias tomou ação. Aqui está um governo, entendeu? Aqui tem voz e comando. Aqui não é terra de ninguém, não. Aí Neemias, então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Irmãos, você vai dizer, peraí, né? Isso eu falei para os irmãos lá em Castanhal, né? Falei lá em Castanhal para os irmãos. Ah, vocês pensam que aqui no Pará, Maranhão, Amapá e Piauí, né? Tudo está tranquilo, nossos muros estão bem, ninguém vai entrar por aqui, não. Eu falei, não. Se o inimigo pular um muro do outro lado, você é igualmente prejudicado. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Então não é só cada um dizer, não, eu estou bem. Mas se você não ajudar, do outro lado, lugares baixos, né, podem entrar e você vai ser o quê? Sua família vai ser prejudicada, né? Você vai ser atacada pelas costas. Por isso, irmão, vamos cuidar como um todo. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja, né, no Brasil, América do Sul. Irmãos, é um todo. Nós estamos cuidando de um todo. Os muros têm que proteger a todos. Não adianta você ser egoísta, porque, irmãos, hora que o inimigo entrar por outro lado, os seus irmãos vão ser atingidos, seus filhos vão ser atingidos, seus filhos não terão direito de fazer, não tem mais liberdade de fazer grito de guerra. As crianças não têm mais, né, liberdade de fazer imersão, transcrição, dormir com Deus, acordar com Deus. Eles vão voltar para o mundo. Vocês querem isso? Então vamos lutar pelas nossas famílias. Vamos lutar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelos nossos irmãos. Tá? É isso aí. Pela nossa casa. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Vamos trabalhar! Né? Não fique, o inimigo quer desanimar. Desanimar para a obra. Por isso, irmãos, desde, né, as últimas conferências veio dizendo, irmão, agenda positiva. Vamos trabalhar! Não vamos parar a obra, não. Né? O inimigo quer que paremos a obra. Não vamos parar a obra. Vamos trabalhar. Ó Senhor Jesus. Daquele dia em diante, pelo contrário, né? Eu ouvi a voz aí do Joelzinho ali, ó. Joelzinho de Fortaleza. Fortaleza foi atacada, né? E foi feio, né? Foi atacado. Mas, irmão, graças ao Senhor, eles estão tão alegres hoje. Estão tão alegres, né? Levantaram os muros ali, né? Estão tão alegres.
Irmãos, não só não pararam a obra, meu Deus do céu, quando eu cheguei ali, irmãos, eles falaram para mim, eu pensei, eles ainda estavam convalescendo, né, dos ataques, né? Não, eles estavam tão alegres, já decidiram, já estão fazendo, construindo um novo local de reunião para 600 pessoas. Para 600 pessoas, já a fundação está pronta? Já não, está aprontando, né? Já estão levantando as paredes, né? Irmãos, olha só, aí que veio aquela palavra, né, que eu disse de Isaías, vamos alargar o espaço da nossa tenda. Não vamos parar a obra, não. Parar a obra, não, né? Europa não parou a obra, né? Oh, Senhor Jesus. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós, de um lado, irmão, nós trabalhamos, não paramos, mas por outro lado temos que vigiar. Vigiar porque o inimigo, irmão, o diabo, ele é muito astuto, né? Ele é aquela serpente que enganou Eva, né? Em 2 Coríntios 11, vocês se lembram? Em 2 Coríntios 11, Paulo fala, dá uma olhada. Senhor Jesus, né? Paulo fala assim, versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, o que inimigo, ele é tão sutil, tão astuto, ele não se apresenta a você como aquele diabinho vermelho de chifre, né, com tridente na mão, ardendo em fogo, não. Ele se apresenta a você como anjo de luz, né? E o que ele tem a fazer com relação a você é só colocar dúvida na palavra que Deus está falando. Ele só precisa fazer isso. Você duvidando quanto à palavra que Deus está falando com a igreja, colocou dúvida, pronto, acabou. Aí, parece que os olhos de Eva e Adão se abriram. Eles entenderam, poxa, Deus não queria que nós comêssemos da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque a serpente disse que no dia que nós comemos, nossos olhos vão ser abertos, nós vamos enxergar coisas como Deus enxerga, então Deus não quer que a gente seja como Ele, sabe, foram enganados por Deus. Só que o que aconteceu? O pecado entrou, e a morte também entrou, e a morte passou para todos os homens. Irmãos, o inimigo é muito sutil, coloca dúvida, estão colocando dúvida na palavra profética. Aí começa por aí. Você então começa, sem perceber, a morte entra. Quando a morte entra, você contaminado com a morte, parece que só você está vendo. Você não está vendo, não? Olha só, olha tudo isso, como é que pode? Um só falar profético, um só isso, sabe? Parece que só você está enxergando como Eva e Adão, os seus olhos estavam abertos, só eles estavam enxergando. Mal sabem eles que eles foram contaminados com a morte. Aí, irmão, você pode estar enxergando, pode ver no que os outros não veem, você se torna crítico, não se torna crítico? Você critica tudo e você o quê? Não tem alegria. Primeira coisa, você não tem alegria. Você fica carrancudo, fica com cara fechada e você fica irado.
Fica bravo, com ódio com todo mundo. Irmãos, é que nem Caim. Caim começou a ter ódio de Abel. Irmãos, esse é morte, é morte. Por isso, irmãos, o diabo, ele é muito sutil. Não vamos entrar na conversa dele, não. Não vamos perder a simplicidade e a pureza. Irmãos, para com Deus, com a sua palavra, irmão, nunca devemos perder a simplicidade e a pureza. Esse é o exemplo que nossos adolescentes nos dão. É pela simplicidade e pureza deles para com Deus, para com a palavra de Deus, é que Deus está abençoando eles, transformando a eles, né? Ó Senhor Jesus. E o diabo é tão sutil, Apocalipse 12, versículo 9, lá diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, aqui diz, o sedutor de todo o mundo. Mas se você pegar a versão da King James atualizada, ali fala, ele é aquele que tem a capacidade de enganar ao mundo inteiro. Quer dizer, ninguém escapa do seu engano se você deixá-lo enganar. Tá? Então, irmãos, não vamos cair na conversa, porque é dessa maneira, irmãos, que ele quer que a gente pare a obra. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Como diz? Senhor Jesus. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmão, está sempre ao redor, né? Aí telefona para você, Alexandre, quem aí da sua região não está bem? Quem tem algum problema? Quem está triste? Aí você passa os nomes e pronto, esse leão vai lá e devora. Irmãos, não caia nessa. Não caia nessa. Então, se houver uma brecha, vamos fechar todas as brechas. O desígnio deles, todos voltaram ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, versículo 15. Não, versículo 19, estou no capítulo 4, tá? Neemias 4, capítulo 4, versículo 9. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorreis a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. O que quer dizer isso? Irmão, nós às vezes estamos muito distantes um do outro, não é isso? Pela distância física. E o que acontece? Quando, irmãos, nós somos atacados e nós precisamos de ajuda, vamos tocar trombeta. Quando tocamos trombeta, irmãos, todos vêm nos acudir, todos vêm socorrer essa parte do muro que está sendo atacado, porque nós somos um só corpo. Todos os membros cuidam do corpo, né? Tá? Então esse é o significado 19 e 20, e versículo 21, assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as danças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. O que quer dizer isso, irmãos? No tempo de guerra, no tempo de ataques, irmãos, é um tempo excepcional. Irmãos, se
Nós estamos levantando o muro, ainda não foi totalmente levantado. As portas não foram totalmente assentadas. Ainda temos vulnerabilidade. Irmãos, esse momento é um momento de urgência, é um momento de emergência, um momento de guerra, né? Um momento excepcional. No momento excepcional, sabe, você não vai trabalhar 8 horas por dia, bater o ponto e voltar para casa para descansar. Porque muitos deles moravam em outra cidade da Judéia, não em Jerusalém. Vocês entenderam? Muitos moravam na Judéia, em outras cidades. Então, muitos voltavam para casa, trabalhavam durante o dia e voltavam para casa, descansar. Só que o inimigo pode vir à noite. Aí, a partir desse dia, lá vem a voz do comando de novo, né? Você vê, Neemias não dorme, né? Neemias falou, não, a partir de hoje, ninguém vai voltar para casa. Nós vamos ficar em Jerusalém. Vamos ficar em Jerusalém? Vamos acudir um ao outro? Apoiar um ao outro, vamos trabalhar junto, né? Então, esses moços de noite podem servir de guarda. Tá? Então, eu disse para os irmãos lá no Pará, lá em Castanhal, falei, nesse momento em que, né, em momentos de guerra, irmãos, é momentos em que nós tem que estar mais juntos. Mais juntos, tendo comunhão, não é isso? Sempre, né, diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, seguindo a voz do comando e proteger a cidade, né? Ó Senhor, então nem Neemias, ele era o exemplo, ele não dormia, ele não saía, então estava com a roupa do corpo, era assim, irmão, nós precisamos ser assim, né? Um do nosso irmão da nossa comitiva, não veio a mala dele, não sei se hoje já veio a mala dele, né? Já chegou a mala, né? Tá, então então não precisa viver como Neemias, só com a roupa do corpo, né? Tá. Capítulo 5 de Neemias fala do quê? Capítulo 5. Irmão, você vê que tudo precisa de governo. A casa de Deus precisa de governo. O que é que aconteceu? O que aconteceu? Irmãos, você sabe que havia os nobres da terra, os magistrados, os ricos, né? E eles estavam se aproveitando da situação em que os seus patrícios, seus conterrâneos, estavam trabalhando nos muros e estavam ficando endividados para comprar trigo, pedia dinheiro emprestado para os ricos para poder comprar trigo para comer, né? Para pagar imposto ao rei, e eles tinham que pedir dinheiro emprestado. Aí o que acontece? Quanto mais eu vou empobrecendo, eu vou perdendo meus campos, vou perdendo minha casa, vou como é que fala? Penhorar minha casa, e depois acaba perdendo a casa, porque não tenho como pagar, penhora a casa, perco o campo, e depois perco até os filhos, porque os filhos não têm dinheiro, então estão meus filhos como escravos, para servir os outros. Aí então, esse povo comum foi reclamar com Neemias. Neemias, tem gente ganhando dinheiro com isso, está ficando rico, dos próprios judeus, né? E nós estamos empobrecendo, nós estamos perdendo casa, perdendo campo, estamos trabalhando nos muros. Vocês entendem como precisa de comando, precisa de governo? Aí entrou Neemias falou, não, a partir de hoje, nada de... Acabou, como é que fala? O agiota, né? Acabou a agiotagem. Acabou o trabalho dos usurários. Tá? Não tem mais usura. Ninguém mais vai perder campo por isso. Ninguém vai perder casa por isso. Ninguém vai perder filho, filha por isso. A partir de hoje, irmão, nós vamos trabalhar todos, né? Todos por essa mesma finalidade. Né? Ninguém vai empobrecer por causa disso. Aí ele deu exemplo, né? Versículo 14 do capítulo 5. Também desde o dia em que foi nomeado o seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Ele, como governador, ele tinha, vamos dizer assim, tinha a sua... Como é que fala? Quando você sai, você tem as diárias pagas? Como é que chama? Não. Viagem, despesa de viagem, né?
o rei pagava, né? Toda a despesa de viagem, as refeições pagas, todo. Ele tinha o seu direito, além do salário de governador. Ele não usava isso. Ele, para dar exemplo, ele não comia o pão devido ao governador. Tá? Então, irmãos, versículo 15 diz: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Ó Senhor Jesus, assim também na obra desse muro fiz reparação, e eu trabalhei pessoalmente, e terra nenhuma compramos. Eu não me aproveitei do empobrecimento dos outros e comprando terra barata, não. Eu não me aproveitei disso, não. Né? Onde estou? E terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados que vinham até nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. Eu ainda dava para eles de comer e dormir. Né? O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também a minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão desse povo era grande. Né? Vamos viver como um povo vive. Né? Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Única coisa, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, os ataques se intensificam mais. Os muros, irmãos, foram terminados, mas as portas ainda não foram assentadas. Então ainda tem vulnerabilidade. São muitas portas do muro. Neemias mandou o mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª intenção da carta aberta: fazer todo o povo ler e todo o povo saber, né? Porque de teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Segundo se diz, é sempre boato, né? Segundo se diz, queres ser o rei deles. Você quer se exaltar sobre os outros. Você quer ser idolatrado. Você quer, olha só, e pusesse profetas para filho por Deus, para trazer o governo de Deus na sua cidade, na sua casa, de que ele quer se exaltar, ele tem ambição de ser rei. Irmãos, a tática é a mesma. Em Números capítulo 12, versículo 2. Qual era o problema da Miriam e Arão com relação a Moisés? O problema, pretenso problema, era ele ter casado com uma mulher cuxita. Mas qual era o problema no Moisés? Deus também não tem falado por nós? Moisés, por que você se faz de tão especial? Porque a palavra profética só vem de você? Porque isso bem também, o Deus também não tem falado por nós? Irmãos, olha, o problema sempre piorou, né? Piorou. Ó Senhor Jesus. Números 16. Versículo de 1 a 3 diz assim: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, principitaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, chega. A congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Quer dizer, todo mundo. Moisés nunca se exaltou, Arão nunca se exaltou.
Deus é que colocou eles naquela posição, é ou não é? Então, irmãos, olha só o problema do homem quando olha para o homem. Você está querendo se exaltar, você está querendo ser o rei, você está querendo estar acima dos outros, não é? Aí mais para frente piora a situação, né? Quando chega no versículo 12, mandou Moisés então chamar Datã e Abirão, venha para cá, filho de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos, já começou a rebelião, não subiremos. Porventura, ainda falaram, porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel. Egito era a terra que mandava leite e mel para eles. Né? E para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer-te o quê? Príncipe sobre nós. Vocês querem ser príncipe sobre nós, reis sobre nós. Nem tampouco nos trouxesse uma terra que manda leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos, não vamos subir. Aí o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Deus mesmo julgou a causa, né? Não preciso nem falar, a terra abriu, não é isso? Engoliu todos os rebeldes, né? Não vou mais perder tempo com isso. Então, irmãos, Satanás quer sempre desacreditar o homem que Deus colocou para estabelecer a ordem no meio do seu povo, frustrando o governo de Deus na igreja. Mas, irmãos, a boa mão de Deus é conosco. A única intenção, vamos voltar lá. Ó Senhor Jesus, versículo 9. Neemias. Senhor Jesus. Versículo 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo... Bom, eu vou ler... Versículo 7 eu li, né? Versículo 8 eu não li. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventa. Você está inventando. Eu nunca procurei me exaltar. Nunca procurei, né, ser príncipe, ser rei dos judeus. Né? Neemias diz, né, coisa do teu coração. Você que está inventando. Na verdade, você quer ser o rei. Você quer ser o governador da Judeia. Né? Você quer dominar nessa cidade, agora que nós fechamos os muros, né? Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, nós não vamos ficar brigando com os outros. A nossa conversa é com Deus, né? Com Deus. Ó Deus, Senhor, o Senhor está vendo tudo isso. Lembra-te de mim, Senhor, né? Ó Deus, fortalece as minhas mãos, né? Aí, o que aconteceu? Mais uma armadilha. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, tal. Aí, esse Semaías, irmãos, disse para mim, vamos juntamente para a casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo como viva? Né? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profeta falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Irmão, tem até profetas que foram subornados pelos opositores de Neemias, para falar palavras, para enganar Neemias, né? Para isso, né, o subornaram para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Aí o que eu posso fazer, irmão, nessa hora? Lembra-te de mim, lembra-te, ó meu Deus. Lembra-te, Senhor meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos
mais profetas que procuram atemorizar-me. Finalmente, versículo 15, irmãos, acabou-se, pois o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Irmãos, em 52 dias, eles terminaram os muros. Versículo 16, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e descaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. É Deus quem faz a obra, irmão. Deus quem faz a obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Irmãos, esse versículo fez questão, Neemias, de deixar aqui escrito, irmãos, mostra, irmãos, enquanto nós estamos trabalhando, levantando os muros, irmãos, alguns dos judeus ainda fazia papel de agente duplo, né? Aí se comunica ainda com Tobias, se comunica com Sambalate, com Gesem. Irmãos, por quê, irmãos? São pessoas que trabalham pelo interesse próprio. Eles correm atrás de o que lhes dá mais lucro, né? Se o lado de cá, né, perder, eu ganho com o lado de cá. Se o lado de cá perder, eu tenho lucro com o lado de cá. Então faço o quê? Papel de agente duplo. Irmão, não seja agente duplo. Se define pelo Senhor. Se defina pelo Senhor, né? Aí capítulo 7. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, amém, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Irmãos, graças a Deus, os muros foram levantados e as portas foram assentadas. Quer dizer, daqui para frente, irmãos, quem manda aqui dentro, irmãos, é Deus. Aqui tem governo. Aqui não é qualquer um fala, qualquer um faz o que quer, não. Como no tempo dos juízes. Aqui há rei. E rei, irmãos, aqui o rei é Jesus. Cristo é o rei. Se algum homem foi estabelecido para representar Cristo como rei, irmãos, é temporário. Não sei se vocês perceberam. Neemias foi nomeado, irmão, por 12 anos. Não é por todo o tempo, não é isso? É por um tempo que o Senhor julgar necessário. Por isso, irmãos, ninguém deve ambicionar isso, né? Deus é quem faz, porque quem governa a igreja é o cabeça. Cabeça é Cristo. E homem que foi colocado para cuidar, né, do castelo, foi um homem de estrita confiança, era extremamente temente a Deus. Então, irmãos, dessa forma, nós terminamos, né, essa parte de Neemias, que nos interessava, até a reconstrução dos muros. Mas eu só quero chamar a atenção um pequeno item, né, que eu falei agora no começo. Vocês sabem que Neemias, então, terminou a construção dos muros. Ele, então, teve que voltar para o Artaxerxes, né, porque ele deu um prazo. Ele deu um prazo, né, que, eu vou tirar uma licença de tanto tempo. E ele reconstruiu os muros, assentaram-se as portas, ele voltou. Ele voltou, mas preocupado, ele voltou de novo para Jerusalém no final dos seus 12 anos. E quando ele voltou, dá uma olhada no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, aquele sumo sacerdote, né, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Irmão, não se aparenta com opositores, né? E fizera para este uma câmara grande,
fez uma câmara grande, né, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para o sacerdote. Aquele lugar que era para uma coisa positiva, isso foi esvaziado para dar lugar para um opositor, para morar dentro do lugar, do templo. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, dentro do templo. Isso muito me indignou, e a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ele fez que nem Jesus ali no templo, né? Derrubou a mesa dos cambistas, expulsou, né, os cambistas e mandou fora todos os animais, né, tal. Irmãos, Neemias fez a mesma coisa, né? Jogou fora todos os móveis. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Aquele lugar é para funcionamento normal da igreja, não é para alojar inimigo de Deus, né? Então, graças ao Senhor, irmãos, tudo isso foi possível por ter restabelecido o governo na casa de Deus e o governo na cidade de Deus. Vocês veem aí, irmão, como é importante o governo. É por isso, irmãos, que a igreja em Sardes não conseguiu terminar a obra. Por não ter restaurado os muros, não ter restaurado Jerusalém. Irmão, Deus está esperando a igreja em Filadélfia. A igreja de Filadélfia, irmãos, graças a Deus, foram destrancados a ela os tesouros da palavra profética. E através da palavra profética, irmãos, foi restaurado o comando, a direção, a voz, o governo. E dessa forma, irmãos, com a base da unidade da localidade, que Deus nos deu a visão, e nós estamos em cima dessa base, e seguindo a direção da palavra profética, do governo de Deus, irmão, nós vamos terminar essa obra. Vamos trazer o Senhor de volta. O reino de Deus será trazido aqui na terra, e a igreja será edificada. Nós temos exército, nós temos homens hábeis, nós também temos materiais de construção, e nós vamos terminar essa obra. Jesus é o Senhor, amém. E o episódio de hoje, gente, é muito especial, porque nós estamos aqui com irmãos inéditos, os irmãos da América Central e do Caribe. Aleluia! Por la misericordia del Señor, digamos, iglesias estructuradas, firmes. Por primera vez, pisar tierra brasileña y estar en una conferencia internacional. Ela ficou no CEAP e ela voltou queimando, explodindo. Llegó la palabra profética a través de Instituto Vida para Todos. Qué gran bendición para todos los hijos de Dios. Estar en este lugar, esto es como lo ilustro, como estar en el Valle de la Transfiguración. Estamos com os braços abertos esperando vocês. La palabra profética en circulación. La palabra profética en circulación. Centroamérica y Caribe haciendo inmersión. Centroamérica y Caribe haciendo inmersión. Centroamérica e Caribe, Centroamérica e Caribe.